objetivo desse evento é discutir os prejuízos causados pela prática sistemática dos devedores contumazes na economia do país. Além disso, avaliar como essas empresas operam de forma predatória ao usar sonegação proposital de tributos e também debater as mudanças que a aprovação do projeto de lei do Senado 284 de 2017 trará para o setor de combustíveis. Para abordar o tema, este webinar contará com a participação do senador e relator do projeto no Senado, Fabiano Contarato, da secretária de Relações Federativas Internacionais do Rio Grande do Sul e autora do projeto de lei, Ana Amélia Lemos, do presidente executivo do Ético, Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, Edson Vismona, do procurador da Fazenda Nacional, Cláudio C. Felder, e do CEO do ICL, Guilherme Teófilo. Também conduzirá esse debate a professora e pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas Energia, Fernanda Delgado. Obrigado, senador Fabiano Contarato, secretária Ana Amélia Lemos, Edson Vismona, procurador Cláudio C. Felder, Guilherme Teófilo e a professora Fernanda Delgado por aceitarem o convite do Poder 360 para este evento. Com este webinar, o Poder 360 reforça mais uma vez a sua missão de aperfeiçoar a democracia ao apurar a verdade dos fatos para informar corretamente a população. Este seminário virtual deve durar aproximadamente 90 minutos. Primeiro, o senador Fabiano Contarato falará por 10 minutos. Em seguida, a secretária, o presidente do Ético, o procurador e o CEO do ICL farão as suas considerações por 5 minutos cada um. Depois, iniciaremos o debate, que será conduzido pela professora Fernanda Delgado. Passo agora a palavra para o senador Fabiano Contarato, que fará então sua apresentação sobre o tema por 10 minutos. Senador, é com o senhor. Inicialmente, eu quero agradecer o convite e parabenizar a iniciativa do Poder 360. Fico muito feliz quando eu vejo aqui a minha querida senadora Ana Amélia, quem idealizou esse tão importante projeto. Eu acho que passou da hora do Estado, do poder público e do parlamento dar uma resposta para aquele empreendedor que efetivamente cumpre honestamente e recolhe todos os tributos para prestar um serviço de qualidade e cumprindo com o que manda o Estado Democrático de Direito, porque todas as leis devem ser cumpridas por todos de forma a assegurar a livre concorrência de forma justa, de forma igualitária, e esse projeto ele vem num momento bastante oportuno, porque quando o parlamento não dá essa resposta para coibir a conduta desse devedor contumaz, ele está sendo conivente com essa prática. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que a omissão do Estado ela é relevante, sim, quando ele não implementa medidas que vá mitigar ou reduzir essa forma criminosa desses devedores contumazes de grandes setores que podem envolver o setor de bebidas, de tabaco, enfim, que nós temos de combustíveis, e que é uma forma do Senado Federal, do Poder Legislativo, falar, olha, não, nós temos que efetivamente dar a possibilidade para que, viabilizando, claro, o negócio desse competidor honesto, que ele seja incentivado a isso. Porque, num primeiro momento, quando você vê um comportamento desse devedor contumaz, que ele utiliza efetivamente a ineficiência do Estado, por que nós temos os devedores contumazes? Esse é um momento de reflexão que nós temos que ter. Ele existe porque o Estado é ineficiente na fiscalização. Então, se o Estado é ineficiente na fiscalização, e se nós temos ações de cobranças que se são verdadeiras, que se eternizam no sistema jurisdicional, ele tem a possibilidade e a certeza da impunidade, não é nem a sensação, é a certeza da impunidade. Então, ele se vale desse mecanismo criminoso para ter ganho imediato, fácil, que vai afetar
a livre e a igualdade de concorrência. Com isso, ele vai fazer com que o empreendedor honesto, que cumpre com todas as normas, com o recolhimento dos seus tributos, seja impostos, taxas, contribuição de melhoria, não importa, ele vai fazer com que esses não se sustentem no mercado e, num primeiro momento, quando o consumidor pensa que ele vai ter um benefício com a redução de um determinado valor numa prestação de serviço, isso é um engodo que é aplicado, porque quando houver esse monopólio apenas do devedor contumaz, ele vai impor aquele valor que ele mais entende como sendo adequado. Então, eu vejo, quando eu recebi essa relatoria, a indicação dessa relatoria do PLS 284, e quando eu via a autoria da senadora Ana Amélia, que depois teve um substitutivo do querido senador também, Ricardo Ferraço, e que foi debatido, esse tema foi amplamente debatido com quem entende, com quem está ali na ponta. E porque nós temos que entender que essa receita que o poder público deixa de arrecadar pelo comportamento criminoso do devedor contumaz, ela vai impactar, além do fator econômico, de quase 14 bilhões por ano, na ausência dessa arrecadação, mas ele vai impactar naquilo que eu acho também mais importante, que é na presença do Estado para reduzir a desigualdade social. Porque se o Estado não tem se ele é burlado criminosamente por esse devedor contumaz, para o recolhimento desse tributo, e, consequentemente, quando nós temos uma Constituição Federal, do dia 5 de outubro de 88, que estabelece vários direitos sociais, dentre eles o direito à educação pública de qualidade, à saúde pública de qualidade, quando o Estado tem uma precarização dessa fonte de receita, isso vai impactar, obviamente, no aspecto social da população brasileira. Vale ressaltar que, infelizmente, nós estamos passando por um momento muito delicado, com uma crise sanitária, mas também com uma crise econômica, com uma crise política. Nós temos 60 milhões de brasileiros em situação de pobreza, extrema pobreza, 25 milhões desempregados subutilizados. Então, esse projeto de lei, ele vai garantir uma sustentabilidade nessa liberdade concorrencial, vamos dizer assim, e um regime de igualdade entre os agentes. E o melhor, pela primeira vez, ele vem definir essa figura do devedor contumaz, que é diferente daquele devedor eventual, obviamente. Então, nós sabemos o modus operandi desse devedor contumaz e que vai, com esse PLS 284, ele vai ter união, estados e municípios. Claro que depois, com uma edição de uma lei ordinária, até mesmo para regulamentar, para dar elementos para esses entes federados ter uma efetiva aplicabilidade, e até mesmo no momento de adequação, quando ele estabelece lá 7 medidas excepcionais de fiscalização para tentar coibir, mitigar esse comportamento criminoso resultante do devedor contumaz. Então, a minha fala aqui dizer a todos vocês que eu tenho, assim, a plena convicção de que o que foi apresentado, o substitutivo apresentado pelo querido, então, senador do meu estado, senador Ricardo Ferraço, oriundo dessa brilhante ideia da senadora Ana Amélia, terá em mim total apoio, e eu quero aqui me colocar sempre à disposição. Se depender de mim, não haverá alteração desse substitutivo, para que não tenhamos problemas, porque ele foi muito bem construído, muito bem debatido, e quem serei eu para tentar desvirtuar o segmento e o objetivo primordial desse PLS, que, para mim, vai corrigir esse momento tão delicado, criminoso. Volto a falar, é um comportamento criminoso, porque esse devedor contumaz, ele age de forma dolosa, e dolo é intenção, é vontade livre e consciente de conseguir um resultado, que é fraudar a União, Estados e Municípios e o Distrito Federal para recolhimento desse tributo, que vai impactar tanto na economia, mas também no aspecto social, que vai inviabilizar, que vai dificultar, que vai quebrar, literalmente, esses bons e honestos empreendedores e empresários que cumprem com aquilo que manda
a nossa legislação. Então, nós temos que estar prestigiando quem efetivamente deva e que mereça esse prestígio, que, no caso, são esses negócios que cumprem rigorosamente com o que determina toda a nossa legislação no recolhimento de impostos, taxas, contribuições, melhorias, ou seja, todos os tributos. Então, eu quero aqui me colocar, mais uma vez, à disposição de vocês, aberto a qualquer sugestão, mas, de antemão, já vou apresentar esse PLS, já está na Comissão de Transparência, no qual eu sou relator, e já vou apresentar, num curto espaço de tempo, esse relatório, e já antecipo isso, que eu vou manter o substitutivo apresentado pelo, então, senador Ricardo Ferraço, e no que depender de mim, eu vou mobilizar os demais colegas, senadores e senadoras, para que nós possamos avançar nessa pauta, para, quem sabe, esse PLS se torne lei em curto espaço de tempo. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Muito obrigado, senador Fabiano Contarato. E eu convido agora a secretária de Relações Federativas Internacionais do Rio Grande do Sul e autora do projeto de lei 284 de 2017, Ana Amélia Lemos. Senadora, a senhora tem 5 minutos. Muito obrigada, Guilherme. Eu queria agradecer a presença de todos e ao Poder 360 pela iniciativa, mas especialmente pelo conforto que o relator, senador Fabiano Contarato, acaba de manifestar apoio a este projeto, confirmando a relatoria que foi feita com muita competência pelo senador Ricardo Ferraço, numa análise muito profunda, inclusive aperfeiçoando algumas deficiências deste projeto que tive a iniciativa em 2017 de apresentar. Aliás, quando eu tomei conhecimento da realidade dramática no nosso país, ela é fruto um pouco da complexidade do nosso sistema tributário e fiscal, que permite exatamente a prática deste crime, eu diria grave, que é o crime da sonegação. Mais do que isso, uma concorrência absolutamente desleal com aqueles empreendedores e empresários em áreas muito sensíveis na área tributária, que é a área de combustíveis, a área de cigarros e bebidas alcoólicas, e que se valem dessas estratégias para levar vantagem, criando problemas de segurança jurídica, e aí não se trata, como bem destacou o senador Fabiano Contarato, de misturar as coisas. Se trata, sim, de combater o devedor contumaz. Nada a ver com aquele devedor eventual que, em algum momento da sua atividade econômica, tenha tido alguma dificuldade. E até a ele, até o devedor contumaz, é dado pela lei todas as garantias e os direitos de ampla defesa. Então, não há o que discutir mais sobre a amplitude do debate feito no Senado Federal, em várias comissões. Quero agradecer também ao senador Regufe pela designação de um relator tão competente que entendeu profundamente o alcance dessa medida, que é também para melhorar o ambiente de negócios em nosso país. Um país sério não pode conviver com esse grau de sonegação, que é o dinheiro que falta para áreas, como bem citou o senador Contarato, para a área de saúde, de educação, a área da inclusão social. Então, eu estou muito tranquila que chegou a hora de fazer essa aprovação. Faz mais de 15 anos, o ex-ministro, meu querido amigo Delfim Neto, um grande defensor, e quando me deparei que pelo menos 10 estados no Brasil têm leis que combatem o devedor contumaz. Ora, uma lei federal poderá, sem dúvida, ter um alcance maior segurança e distinguir muito claramente a diferença que nós estamos tratando neste projeto do devedor contumaz, do sonegador, daquele que provoca um dano irreparável à concorrência, à falta de ética nos negócios. É isso que se trata. O projeto tenta combater exatamente a prática desse desnível, desse crime que nós não podemos aceitar. Então, eu penso que a minha contribuição foi ter acolhido uma argumentação muito, muito bem feita de todos os atores deste mercado, inclusive a ética concorrencial. As entidades que representam a área dos combustíveis legais, na área da ética nos negócios, o Éticos, que trabalhou tão intensamente. Então, eu penso que chegou a hora já de votar essa matéria. A sociedade brasileira merece, na hora que se fala tanto em combate à corrupção, à ilegalidade, às práticas lesivas
à sociedade brasileira. Então, não é aceitável, no século XXI, que a gente conviva com essa questão relacionada à sonegação fiscal e às fraudes que se cometem, não apenas em relação ao tributo, mas, inclusive, à qualidade do combustível que é vendido ao consumidor. É um respeito ao consumidor, ao contribuinte que paga em dia os seus impostos, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. E aqui, de novo, vamos tratar, resguardando sempre, estamos tratando do devedor contumaz, daquele que faz dever uma espécie de religião, porque ele é um sonegador. Então, nós entendemos que, creio que agora, com a decisão, com a manifestação tão afirmativa do senador Fabiano Contarato, o relatório, de novo, repito, do senador Ricardo Ferraço trabalhou intensamente em elaborar um projeto da melhor qualidade. Então, um substitutivo, aliás, que melhorou, aperfeiçoou, e eu penso que é uma hora de dar uma boa resposta. O Senado Federal, que não tem faltado à sociedade brasileira, de dar uma resposta positiva também na aprovação do 284 de 2017, que tive a honra de ser a autora deste projeto. Senadora Ana Amélia, eu queria agradecer a participação inicial da senhora e eu passo agora a palavra para o presidente executivo do Ético, Edson Vismona, que dará suas contribuições sobre o tema. O senhor tem 5 minutos, Edson. Boa tarde a todos os participantes desse webinar. Quero dar os parabéns ao Poder 360 pela iniciativa, cumprimentar os nossos senadores, Contarato, Ana Amélia, procurador Cláudio Silfelder, o general Teófilo, nosso companheiro aí de trincheira na luta pela legalidade nesse nosso país, a professora Fernanda Delgado, Guilherme Waltenberg. Nós estamos articulando há muitos anos um movimento em defesa deste PLS. Tivemos a alegria, a satisfação de ter esse PLS passando por mãos das mais competentes do nosso Senado Federal. Começamos pela senadora Ana Amélia, passamos pelo senador Ferraço e chegamos agora no senador Contarato. Senadores que dignificam o nosso Senado e que abraçaram esta causa. Causa essa que é absolutamente convergente entre os interesses dos contribuintes com o erário. Nós estivemos com o secretário Tostes, com o procurador-geral da PGFN, com a sua equipe, e há uma absoluta convergência de que esse projeto de lei é muito importante. Repito, para o erário, para os contribuintes, para a concorrência leal. Então, nós estamos articulados na defesa deste mesmo propósito, que merece toda a nossa atenção. Quando tive a oportunidade de conversar com o senador Contarato, e isso me estimulou muito pela sua luta em prol da legalidade, da defesa dos interesses nacionais, do combate à corrupção, a gente percebe claramente que um projeto como esse, que, repito, tem a convergência dos interesses do erário, dos contribuintes, da concorrência leal, como ele sofre resistências, né? Interessante notar isso. Um projeto de lei que diz o seguinte, olha, aquele que se estrutura para dolosamente não pagar impostos, lesando o fisco em bilhões, lesando a concorrência leal, porque ele consegue obter uma vantagem absolutamente ilícita, lesa o consumidor, porque atrás de uma ação do devedor contumaz, nós não vamos identificar práticas, as melhores práticas de mercado, né? Então é muito comum nós identificarmos devedores contumazes fraudando combustíveis, né? Vendendo cigarros inapropriados, ou seja, é uma conjunção de fatores articulados de forma ilegal em prejuízo de toda a sociedade. Então, interessante, né? Um projeto de lei que tem tanta convergência, que defende posturas que todos entendem perfeitamente, mas a gente identifica resistências. É muito interessante isso. Mas é um retrato, me permite, senhores senadores, do que nós, infelizmente, vivemos nesse nosso país, né? Nem sempre o que é certo, o que é representativo do interesse nacional,
dos legítimos interesses nacionais tem acolhimento, né, em várias instâncias. Então, a gente percebe que a ilegalidade, infelizmente, ela tem muita facilidade em prosperar nesse nosso país. E aqueles que cumprem as leis, que cumprem com as suas obrigações, que muitas vezes entram com ações, sim, por interpretações errôneas, por teses que não podem ser aceitas, por erros, há um litígio legítimo. Os contribuintes têm esse direito. Nós temos que trabalhar também na defesa dos legítimos interesses do contribuinte, não é só do erário, mas há situações em que o erário e o contribuinte estão no mesmo lado, não é? E que nós precisamos articular com mais esforço ainda essas iniciativas, tão bem representadas nesse PLS 284, que atende a essa necessidade de buscarmos uma harmonia. Comentou aqui a senadora Ana Amélia, né, que nós temos diversos projetos, diversas leis já implantadas em vários estados. Nós temos que harmonizar esse entendimento, consolidar essa bandeira de defender aquilo que é justo, né? Fazer essa diferenciação, como disse o senador Contarato e a senadora Ana Amélia, do que é um contribuinte que pode estar passando por uma dificuldade em não pagar imposto da vida, né? Daquele que não, que se estruturou. Temos que fazer essa diferenciação claramente. Mesmo porque esse devedor contumaz, ele procura se esconder. O argumento que se utiliza é não falar do devedor contumaz, evidentemente, mas ele se colocar como um contribuinte. Aí ele levanta a bandeira, estou defendendo o contribuinte. É mentira, ele não está defendendo o contribuinte. Ele está querendo se esconder atrás do contribuinte para levantar essa bandeira de que essas medidas poderiam afetar o contribuinte, dar muito poder ao Estado, então nós temos que alertar isso. Mentira, não é nada disso. Ele não quer se apresentar com todas as cores dramáticas com que esse tema se revela. Não é? É aquele que não paga imposto, dolosamente, ele se estrutura, ele tem uma estrutura de laranjas, né? Ele se organiza. Não tem nada a ver com o contribuinte, aliás, ele nunca contribui, ele não paga imposto. Né? A máxima do devo, não nego, não pago, não vai pagar, porque o negócio dele depende disso. Então, é para nós um grande estímulo termos, desde a nossa origem, com a senadora Ana Amélia, depois o senador Ferraço, e agora, reforçado por esse empenho desse combativo senador Contarato, e articulado com a Receita Federal, com a PGFN, nós estamos juntos, o ético, o associado nosso, ICL, que também sempre levantou essa bandeira, sempre participou ativamente da defesa desse projeto. Nós estamos aí avançando para que possamos obter essa aprovação e dar continuidade a esse importante projeto de lei. Eu fico realmente muito satisfeito em termos essa articulação com esta força, com a presença do senador Contarato, com o exemplo da senadora Ana Amélia, e juntos vamos continuar e vamos ter, com certeza, nessa articulação permanente de todos nós para que tenhamos a aprovação desse PLS. Muito obrigado. Eu queria agradecer a participação do presidente da Ético, Edson Vismona, e eu convido agora para fazer as suas considerações o CEO do ICL, Guilherme Teófilo. Muito boa tarde, queria cumprimentar o Poder 360 pela iniciativa e cumprimentar o senador Contarato, quem conheci quando assumi a Secretaria Nacional de Segurança Pública em 2019, senadora Ana Amélia, uma companheira de campanha, em 2018, juntos, ao Edson Vismona, meu companheiro de trincheira, como ele muito bem colocou, agora nessa batalha, também o doutor Cláudio, e a professora Fernanda, da Fundação Getúlio Vargas, né? Então, a todos que estão participando, meu cumprimento, a minha boa tarde. Já foi colocado muito sobre a tributação, sobre o devedor contumaz, o devedor eventual. Eu queria dar um acréscimo a esse entendimento, não só da área de tributação, é que, normalmente, essas pessoas estão ligadas às facções criminosas, estão ligadas ao mal. Então, eles participam também da trepanação, da derivação de dutos, né, das fraudes nas bombas de gasolina. Então, uma série de outros adventos que vêm do devedor contumaz, porque
porque a índole dessa pessoa já é uma índole má, ele já está voltado para desonestidade, para falta de ética, para falta de transparência. Então, além dele causar um grande dano à parte de tributação, só em 2018 nós tivemos aí, em termos de sonegação, 14 bilhões dados da Fundação Getúlio Vargas, sem contar os dados operacionais, que foram mais 15, dando em torno de 29 bi, que ficariam aí 26 bi de prejuízo, dinheiro, recurso esse que podia estar hoje nos ajudando na pandemia, na própria segurança pública, quando nós estamos vendo os órgãos de fiscalização e os órgãos de repressão passando por um momento de muita dificuldade, até para exercer a sua função no combate a essas pessoas. Então, é urgente essa PLS 284. O senador Contarato, a senadora Amélia sabem muito bem disso. Nós precisamos estar respaldados numa lei, porque hoje a gente descobre a fraude, mas no outro dia ele já está funcionando com outro nome, com outra pessoa. Então, nós estamos também pensando, junto com o Ético, junto com o IBP, junto com o Sindicato dos Combustíveis, o Sindicom, e integrar esses esforços para apoiar uma frente parlamentar mista do combustível. Isso é fundamental para que a gente divulgue dentro do Congresso Nacional essa pauta tão importante que é o combustível, um dos setores que tem a maior arrecadação para os governos. Então, a gente tem tantos problemas aí advindos desse devedor quanto mais, que o país inteiro iria ganhar. Então, nós estamos aí passando por um momento muito difícil e é importante que a gente corra com esse PLS 284 para que a gente possa ter resultados respaldados na lei, como nós estamos vendo em outros setores. Então, o combustível precisa se unir, precisa se integrar dentro dos seus institutos, dos seus órgãos, para apoiar o senador Contarato nessa difícil missão dele, que tocar essa PLS para que ela saia aí da Comissão de Transparência e vá realmente seguir o seu caminho natural que deve ser seguido. Então, eu acho que esse momento é um momento de muita integração, porque isso é um câncer que corrói a nossa sociedade, a figura do devedor quanto mais, que elabora uma empresa já com o objetivo, constrói uma empresa de sonegar, esse é o grande objetivo dele. Nós já estamos vendo um crescimento enorme, até o norte do país já temos problemas, o sudeste, o sul, então problemas seríssimos dessas pessoas que estão crescendo muito e a gente tem uma concorrência que passa a ser desleal. Quando nós temos os bons pagadores, os bons empresários, nós temos esses maus empresários que estão dominando ou quase já atingindo uma posição de domínio do mercado. Então, a preocupação, e eu acho que esse debate vai ser muito importante. Muito obrigado. A participação do CEO do ICL, Guilherme Teófilo. E eu convido agora o procurador da Fazenda Nacional, Cláudio Sefelder. O senhor também tem 5 minutos, procurador. Guilherme, muito boa tarde. Parabenizo aqui também o evento, acho que um tema dos mais relevantes. A gente na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que vê na prática, no dia a dia, né, esses devedores contumazes. Eu queria parabenizar tanto o senador Contarato como também a senadora Ana Amélia pelo projeto. Acho que é um projeto relevantíssimo. Existe também um outro projeto na Câmara dos Deputados, né, enviado pela União, para também disciplinar no âmbito federal os devedores contumazes. É fundamental essa norma para a gente separar o joio do trigo. O devedor que realmente passa por uma situação momentânea e que busca, com os instrumentos de parcelamento, transação tributária, se restabelecer e pagar, entrar em dia com seus tributos, daquele que tem uma prática reiterada de sonegação. Esse projeto de lei, senadora e senador, eles realmente dão concretude aos princípios da isonomia tributária, da livre concorrência, da livre iniciativa, o quê? Da neutralidade tributária do 146A da Constituição e do dever fundamental de pagar tributo. É fundamental esse esforço coletivo. E aí eu cumprimento agora o Ético, o doutor Vismona, que é um parceiro antigo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nas causas que envolvem sonegação. Também o ICL, também, o doutor Guilherme, queria cumprimentar, e também a doutora Fernanda Delgado. Então, cumprimentando a todos, a PGFN, então, está muito otimista e destacando a importância desses instrumentos normativos para poder ter um tratamento diferenciado e rígido com o devedor contumaz. É importante destacar que o Supremo Tribunal Federal tem dado várias sinalizações no sentido do tratamento diferente do devedor contumaz.
Eu lembro dos casos da American Virginia no Supremo, que o Supremo permitiu fechar uma indústria de cigarro, porque ela tinha como prática sonegação para baixar o preço do seu cigarro. E como a industrialização de cigarro no Brasil, uma atividade tolerada pelo Estado, exigia-se um registro especial. Quando o Supremo entendeu essa lógica, do quanto que ele se locupletava com o não pagamento, o Supremo, pela primeira vez, relativizou a sanção política, que é quando você fecha uma empresa por não pagar tributo, que ele não admitia, e permitiu nesse caso. E também, quando o Supremo, em 2020, também permitiu o crime de sonegação pela declaração, né, e não recolhimento do ICMS. São todos os acordos do Supremo estão com a tinta voltada para esse devedor contumaz, por interposta pessoa, com fraude, simulação, com dolo. Eu gosto de dizer, senadores, senadora Ana Amélia, senador Contarato, que o Barão de Itararé tem uma frase muito emblemática. A frase dele é assim, ó: restaure-se a legalidade ou nos locupletemos todos. Tenho certeza que todo mundo que está aqui e que é sério nesse país está querendo restabelecer a legalidade. Instrumentos legislativos como esse reforçam o instrumento dos agentes públicos para que possam realmente identificar esses devedores contumazes. Eu dou um exemplo em números. Na PGFN, nós temos quase 2,5 trilhões de dívida ativa. Metade dessa dívida, 1,2, 1,3, é irrecuperável. Dentro desse irrecuperável, eu tenho certeza que tem uma grande quantidade de devedor contumaz. Então, essa norma nova, que vai dar consequência ao ato praticado pelo devedor contumaz, vai ser um instrumento muito valioso na luta diária que a gente tem há muito tempo na busca de recuperar ativos, recursos desses devedores que desequilibram o mercado concorrencial. Essa é a minha primeira fala, fico à disposição. Obrigado mais uma vez pelo convite.